Para chegar ao poder, algumas pessoas se violentam, ultrajam o caráter, esquecem-se da moral. Terminam perdendo a noção do objetivo de sua vida, e a vida delas acaba num vazio. Este é o tema deste livro, O Mistério do Absurdo, da escritora Clotilde Chaparro Rocha, que participa desta edição do Palavra Aberta. É um prazer recebê-la, Clotilde. É um prazer estar com você, por quem eu sempre tive uma grande admiração. Obrigado. Paulo. Como é que surgiu a ideia de escrever um livro que trata exatamente dessas relações muito complexas e que terminam nas páginas dos jornais, seja na área de política, seja muitas vezes na área policial, como ocorre muito em Brasília? Porque, na verdade, eu vi na minha vida, né, eu percebi a inutilidade da subida do poder a qualquer custo. Lógico que a ascensão na vida profissional é saudável e... É importante e recomendável. Exatamente. Só que o que eu vejo é que há a inutilidade do poder a qualquer custo, em que a pessoa se violenta moral, caráter, e aí ela perde, inclusive, o seu objetivo de vida. E aí ela perde totalmente. Por isso eu resolvi abordar esse tema, para falar sobre isso. A minha mensagem é exatamente essa. É mostrar a inutilidade dessa subida desenfreada, que passa... A qualquer custo, das pessoas. Um trator passando por cima de tudo e de todos. E eu acho. Você chegou a perceber, quer dizer, casos reais desse tipo de prática, e a partir deles você construiu sua ficção? Como é que foi? Na verdade, essa não é a história. Eu trabalhei no serviço público, né? Não é a história do ministério que eu trabalhei. O Ministério do Absurdo, infelizmente, existe em todos os absurdos, existe em todos os ministérios, e também na vida privada também existem absurdos, né? E na minha trajetória, tanto profissional como particular, né, das amizades, eu fui vendo histórias. E aí eu fiz um somatório. Não é a história de uma determinada pessoa, não. Eu somei as histórias de um determinado... Aí eu construí o personagem, né? Que aí a gente vai construindo o personagem, né, Paulo? Como é que é a história? Só para dar um aperitivo para o telespectador. É um romance, né? É um romance, é uma ficção, totalmente ficção. E eu peguei dois casais, um com um caráter positivo e outro casal com caráter negativo. E eles se entrelaçam com pessoas e funcionários públicos, lógico, né? E desenvolvi a história. Foi mais ou menos isso que eu fiz. A ambientação é Brasília? A ambientação é Brasília. Inclusive eu faço uma exaltação ao Eixão, que eu acho muito bonito. Eu faço uma exaltação ao Eixo Monumental. Eu aproveito para fazer Os também... Os personagens, eles interagem nesses espaços exatamente. De Brasília. Exatamente. Nos espaços de poder, mas também nos espaços particulares de residência? Não, principalmente no Ministério do Absurdo, né? Eles agem principalmente no Ministério do Absurdo. As saídas do Ministério do Absurdo são poucas, né? Normalmente é no Ministério do Absurdo, que é ficção, né? Que acontece. E você trabalha com uma trama desenvolvida a partir de que elementos? Quer dizer, são funcionários que tentam subir em seus postos de qualquer maneira e por isso fazem todas as jogadas, é isso? Exatamente. Funcionários poderosos também. E eu enfoco o tema da corrupção. Mas esse enfoque da corrupção é simbólico e abstrato, porque a intenção é abordar... Embora ele seja muito concreto, né? É concreto, mas a minha história... Infelizmente, mas é verdade. Concreto, né? Muito concreto, mas exatamente por ser concreto que eu o abordei. Mas eu faço de uma forma, simbólica, porque o que eu tentei retratar no livro é as causas e os envolvimentos. Que eu acho assim muito importante. Por que a pessoa chega a ser a corrupção? Por quê?
Então, disso daí eu fiquei observando e comecei a trabalhar os personagens em cima disso, sabe, Paulo? Em cima dessas causas. Por que uma pessoa começa a ser corrupta? Então, a trama, a história, tem um pouco disso, entendeu? Bom, isso entrelaçado com as tramas de poder, eu estou esperando aí que deva ser uma coisa extremamente interessante. Agora, a questão da origem da corrupção, ela não parece ser assim uma exclusividade brasileira, né? Não, a gente tem corrupção no mundo inteiro. Inclusive na nota esclarecedora eu falo que, lógico, como o tema era o poder, eu enfoquei o serviço público, mas existe também os absurdos nas empresas privadas, né? A única diferença é que na empresa privada, se começa a ter muito absurdo, ela vai à falência, né? E o serviço público, infelizmente, o contribuinte é que continua arcando com... Até porque o país ele pode até ir à falência, de certa forma, mas ele termina de uma forma ou de outra se recuperando. Esse país, Exatamente. por exemplo, aqui vai ser difícil conseguir extingui-lo. Exatamente. Ele já suportou tão grande, né, Paulo? Já suportou muita coisa. Como é que foi estruturado o livro? Quer dizer, você elaborou, naturalmente, seus originais, etc., mas a partir de que ponto? Eles já eram funcionários quando começa essa trama? Ou eles entram para o serviço público e a partir daí as coisas começam? Como é que é um pouco a história? Os 4 são funcionários públicos, né? Os 2 casais que são os mais importantes, eles são funcionários públicos. É uma situação muito comum aqui em Brasília. Muito marido comum. e mulher serem funcionários públicos. Não, eu peguei marido e mulher para não dizer que é só a mulher, só o homem. Aliás, a mulher normalmente é menos corrupta, né? Estatísticas mostram que a mulher é menos corrupta. Mas eu não quis abordar esse aspecto, porque hoje a mulher está tomando todos os cargos, né? E futuramente ela vai ficar igual, porque a mulher também antes não tinha espaço e agora está tendo, né? Então, por isso que eu fiz questão de pôr um casal. Por isso eu Nós estamos dentro do Congresso Nacional. De alguma forma a história se entrelaça e se imiscui aqui na realidade do Congresso, no mundo político, não? Não, eu não coloquei a história junto nem com o Congresso, nem com tem uma história que passa perto do Congresso, que manda um projeto que eles mandam para cá, etc. e tal, mas é muito pouco. Eu não mexo muito, não falo muito no Congresso e não falo muito também no Poder Executivo. Quer dizer, o Ministério é Poder Executivo, evidente, mas de personagens assim, isto é, como agora está tendo muito enfoque, os presidentes, etc. e tal, governadores assim que estão tendo atos que são acusados de improbidade, eu não abordei isso. Não abordei porque, senão, você tem que pegar uma história... Mas tem que ter um foco. Tem que ter um foco. Não, você não vai falar de todo mundo. Exatamente. Pegar o judiciário. Exatamente, se pegar o judiciário todo, que eu sou, inclusive, advogado, conheço bem o judiciário, mas, então, se for enfocar tudo, então eu peguei um enfoque. E esse enfoque ficou... só nos o Ministério do Absurdo seria um órgão do Executivo, né? Não do Legislativo. Muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo livro. Muito obrigada. E ele vai estar distribuído naturalmente nas livrarias, na rede de livrarias pelo Brasil inteiro, né? Ele está sendo vendido em Brasília, na editora Vozes, na 704, e ele também está à disposição na www.tesauros.com.br, que é a editora. É a editora, exatamente. E vai ser vendido também pela Nobel, né? Porque o livro, ele está, como tudo, infelizmente, né, um pouco atrasado, etc. e tal, porque a nossa noite de autógrafos vai ser no dia 26 de outubro, no foyer da Sala Vila Lobos do Teatro Nacional. Inclusive, a gente gostaria demais de contar com a sua presença, Paulo. Muito obrigado. Tomar um vinho com a gente. Muito obrigado. E parabéns mais uma vez. Obrigada. Você de casa, obrigado pela audiência.
e até a próxima.